tradução da linguagem de hoje. Vou até preparar uma outra para a gente fazer uma comparação. Isaías 40, versículo de número 8. Glórias a Deus. A nova tradução da linguagem de hoje diz assim: a erva seca, a flor cai, mas a palavra do nosso Deus dura para sempre. Versículo 8, uma outra tradução: seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Glórias a Deus. Meus amados, é algo tão majestoso falar acerca da palavra de Deus, que de fato era o nosso fundamento, era o nosso dia, e daqui nós tiramos a sabedoria, como diz Salomão: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E nós podemos inicialmente falar de três grandes verdades deste livro, que não é apenas mais um livro, qual nós temos em nossas mãos, constituído por 66 livros, Antigo e Novo Testamento. Podemos entender de uma forma bem simples que a Bíblia, como sendo a palavra de Deus, é a revelação de Deus para o homem. Podemos iniciar. Ela é a revelação de Deus para mim, para você, para todos nós. E nisso podemos até ir em outro texto que se encontra lá em Hebreus, capítulo 1 e versículo 1. Gosto muito desse texto, só para nós entendermos esse ponto. Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Mais uma vez, Hebreus 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Antigamente, esse texto pode, ou melhor, essa palavra nos faz lembrar de todo o Antigo Testamento. 39 livros, começando pelo Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, onde Deus tem levantado, ou melhor, levantou para muitas gerações, para muitas nações e como propósito, profetas, como Moisés, homens, como acabamos de ver acerca dele, Isaías, profeta messiânico, porque foi um dos profetas do Antigo Testamento que Deus usou para proferir acerca da vinda do Messias. Quando ele diz: eis que a Virgem conceberá, em que ele estava falando algo que ainda não tinha acontecido, porque o profeta tinha essa missão: prenunciar sobre o futuro, sendo porta-voz de Deus para o seu povo. E Isaías, depois Jeremias e outros profetas menores, como o profeta Malaquias, estes homens foram a própria voz de Deus para a humanidade, para o seu tempo. Podemos dizer que Deus falava para aqueles povos através deles. Mas, como completamos o versículo, relendo, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Por quê? Porque o maior dos profetas, ele vem a existir, ele encarnou. Isaías, um dos profetas, falou: seu nome seria
maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, pai da eternidade. E através dele e de outros que estão entre Gênesis e Malaquias, aprendemos que Jesus viria. Moisés foi um profeta que falou a respeito da vinda de Jesus, da sua encarnação. Podemos dizer que pela primeira vez na humanidade. Quando foi que ele falou isso? Gênesis 3,15, quando ele escreve lá em Gênesis: da semente da mulher levantarei um que esmagará a cabeça da serpente. Finalmente Jesus, ele vem ao mundo através de Maria, e Jesus ele é relatado pelos evangelhos, a saber, Mateus, Marcos, Lucas e João. E nós temos tido o privilégio de ouvir não somente profetas como o próprio Isaías, mas Deus usando homens como Mateus para falar a nós, a cada um de nós, acerca do Messias, das suas palavras enquanto esteve aqui na terra. A gente vai lá para Mateus capítulo 5, o evangelista Mateus fala que Jesus está ensinando acerca das bem-aventuranças, e ele começa: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Palavra do maior profeta que já existiu. Posso até dizer uma diferença bem simples: ele não é apenas mais um dos profetas, artigo indefinido, ele é o profeta que nos trouxe a salvação, que nos trouxe a redenção, e por causa dele que nós estamos aqui nessa tarde. Então, dando continuidade, Deus ele revela ao homem a sua vontade através da sua santa e majestosa palavra. E em segundo ponto que nós podemos essa introdução, nós entendemos que a Bíblia, nela encontramos o propósito de Deus para a humanidade. Na palavra de Deus encontramos o propósito dele para mim, o propósito dele para você, o propósito dele para nós, para todos que estão nos quatro cantos dessa terra. Tanto que Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, no capítulo de número 2, do versículo 5 ao 8, Filipenses, no capítulo de número 2, do versículo 5 ao 8, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Qual o propósito maior de Deus para a humanidade? Nos dá uma segunda chance, nos dá uma segunda alternativa, uma vez que todos pecaram e afastados foram da glória de Deus. Romanos 3, versículo 23, e também Romanos, onde Paulo escreve lá na primeira era do século cristão, no primeiro tempo, no primeiro século da era cristã, melhor dizendo, ele vai dizer que através de um homem, Adão, entrou o pecado, mas através de Jesus entrou a salvação. E Jesus é o maior propósito para a minha vida. Jesus é o maior propósito para a tua vida, para a nossa vida. E nele, sobre ele e acerca dele, podemos entender de Gênesis a Apocalipse. Ele é o personagem principal. Ele que usa Moisés, ele que vai usar Josué, ele que vai usar vários juízes como Otoniel, Gideão, Sansão, ele que vai usar a Samuel, até chegar nos profetas maiores como Jeremias, até chegar em Miqueias. Daqui a pouco ele mesmo é relatado no Novo Testamento acerca dos evangelistas. Então Jesus, ele é o propósito para as nossas vidas. Sem ele estaríamos perdidos, porque o pecado, ele cega o homem.
O pecado ele faz com que o homem não entenda o porquê da sua existência. Faz com que ele desenvolva crises existenciais. A menos que o homem entenda que tudo que ele precisa é de Jesus, ele vai viver o resto da vida andando em círculo e nunca vai chegar em lugar algum. É por isso que o próprio Jesus, através de João, no capítulo 14, versículo 6, ele nos afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser João 8,32. O próprio Jesus falando: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a Bíblia fala acerca de Jesus, que é o maior propósito para a minha vida, que é o maior propósito para a sua vida, que é o maior propósito para a vida das pessoas que estão lá fora. É por isso que nós não devemos cansar de ensinar acerca dele, e muito menos de falar que ele ainda tem solução para a vida de muitos. Como já disse em outras oportunidades, às vezes não precisa nem de muito conhecimento teológico, isso não é necessário. Claro que é importante, mas quando eu vou diante de uma pessoa em uma situação evangelística, eu apresento o João 8, João 3,16, todos nós conhecemos, onde fala: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você está apresentando a solução para a vida de muitas pessoas, da forma como Deus já tem colocado no teu coração, da forma como você já tem aprendido o seu jeito de pregar, da sua forma de declarar Jesus. Você fala do amor de Deus pela humanidade. Você fala que o homem ele é amado pelo aquele que criou todas as coisas, e daí você apresenta a solução, o propósito de Deus para a humanidade, que está sendo relatada não só em Filipenses 2, onde Paulo fala que Deus, Jesus, 100% homem, 100% Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Aqui vamos lá na figura de linguagem, vamos utilizar um recurso de repetição: mas esvaziou-se, já completaria o sentido, esvaziou-se. Mas o escritor ele enfatiza: esvaziou-se a si mesmo. Por quê? Ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, sendo rei, sendo Deus, sendo todo-poderoso, ele se tornou servo e fez-se semelhante a nós. O que quer dizer isso? Passou a ter fome, passou a ter a necessidade de descansar, dormir, passou a ter limitações. Ele fez-se semelhante a nós por causa de quê? Por causa de quem? Por causa de mim, por causa de você. Foi por isso que ele encarnou, por isso que ele veio a este mundo, por isso que ele cumpriu toda a lei de Moisés. E Paulo diz mais: e achado na forma de homem, humilhou-se de novo a si mesmo, sendo obediente até a morte. Que tipo de morte? Paulo faz questão de enfatizar aí: morte de cruz, onde na lei de Moisés vai dizer: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus se fez maldição para que nós pudéssemos conquistar a bênção da vida eterna, a bênção da salvação. Ainda nessa introdução sobre a palavra de Deus aplicada à missão, a Bíblia, a palavra do Senhor, nos aprova para uma vida ministerial. A palavra nos aprova para uma vida ministerial. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 15, fala: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Vamos reler? Procura apresentar-te a Deus aprovado,
como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. O conselho que Timóteo recebeu: você deve ser aprovado por Deus. Isso é uma verdade muito necessária aos nossos dias. Não é ser aprovado pelos homens, isso é muito simples. Qualquer um pode criar um personagem e agradar outras pessoas. Eu estou dizendo ser aprovado por Deus. Como Noé foi aprovado na sua geração, que não era uma geração simples, tão corrompida como a geração que vivemos hoje, ele foi achado como fiel naquela geração. Jó, um homem que recebeu elogios de Deus também. Então, ter visto meu servo Jó, ele é irrepreensível, era um exemplo. Então, 2 homens que conseguiram receber a aprovação de Deus. E nós também, sendo jovens, que estamos diante de uma missão tão louvável, que é a pregação da palavra de Deus, precisamos todos os dias ser aprovados por Ele. É isso que nós devemos buscar: a aprovação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Paulo completa: como obreiro que não tem de que se envergonhar. E aqui ele destaca algo ainda mais interessante: que maneja bem a palavra da verdade. Essa palavra deve ser lida muito mais do que Deus. Ela deve ser estudada muito mais. Ela deve ser meditada muito mais. Ela deve ser também praticada. Ela que nos orienta no que diz respeito ao ministério que Deus tem reservado para a vida de cada um. Cada um aqui tem um chamado por Deus. Então, nessa introdução, aprendemos que a palavra de Deus é a própria revelação dele para nós. Diga após mim: a palavra de Deus é a própria revelação dele para nós. Segundo ponto, a Bíblia nos revela o propósito de Deus para a humanidade. Diga após mim: a Bíblia nos revela o propósito de Deus para a humanidade. Em terceira e última instância dessa introdução, a Bíblia nos aprova para uma vida ministerial. Diga: a Bíblia nos aprova para uma vida ministerial. Então, apenas um introito. Já vamos entrar nos argumentos. Vamos entender que a Bíblia é a revelação de Deus para o homem. Vamos entender que a Bíblia, nela encontramos o propósito de Deus para a humanidade, e ela nos aprova para uma vida ministerial. E, na verdade, complementando essas ideias iniciais, através da palavra, compreendemos que Deus nos prepara para ministérios específicos. Deus, através da palavra, nos prepara para ministérios específicos. Mas tenho algo a enfatizar nessa noite. Mas, porém, todavia, a todos chama para a grande missão de anunciar ao reino. Deus, ele tem reservado para cada um de nós ministérios específicos. Amém? Mas o que nós temos em comum é uma missão de anunciar o reino. Por isso que nós estamos aqui vendo a palavra sobre como ela pode nos direcionar nessa grande comissão. Todos nós somos comissionados. Todos nós que um dia já ouvimos a palavra, lá em Romanos 10, versículo 17, diz: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Um dia eu abracei essa palavra. Um dia você abraçou essa palavra. Nós temos abraçado e agora precisamos entender que temos uma missão de levá-la adiante. Não pode ficar só para nós. Aquilo que Deus nos ensina não pode ficar reservado em 7 chaves. Você também deve ensinar aos seus irmãos. Por isso que é muito importante esse momento da meditação. O que Deus
te fez perceber no texto? Compartilhe. E aí nós vamos nos ajudando. Deus vai nos fazendo juntos estar mais próximos dele através da palavra. Eu trouxe aqui alguns pensamentos de homens que se destacaram no antepassado pela sua missão que fez aqui na Terra. O primeiro deles, Charles Spurgeon. Ele fala algo bem interessante. Olha o que Charles Spurgeon fala: todo cristão é um missionário ou um impostor. Bem desafiador essa afirmação. Todo cristão é um missionário ou um impostor. Eu tenho aprendido que todos nós que já recebemos a Cristo somos missionários. Quantos já receberam a Cristo? Aqui levanta a mão. Todos nós somos missionários. Quem ainda não recebeu a Cristo é um campo missionário. É essa palavra, é essa pessoa que você identifica que ainda não recebeu a Cristo, que deve ouvir essa palavra. Através de quem? De você. Então nós somos responsáveis por um setor onde trabalhamos. Nós somos responsáveis por uma faculdade. Nós somos responsáveis por uma rua. Você compreende? A tua missão como embaixador de Cristo. Então Charles Spurgeon falou de uma forma bem categórica: todo cristão é um missionário ou um impostor. E John Wesley declara algo bem interessante: dê-me 100 homens que amem a Deus de todo o coração e nada temam, senão o pecado, e eu moverei o mundo. Mais uma vez, dê-me 100 homens que amem a Deus de todo o coração e nada temam, senão o pecado, e eu moverei o mundo. Deus, ele só precisa, eu posso até retificar um pouco a fala de John Wesley, não precisa só de 100, ele precisa só de uma pessoa. Eu quero, eu aceito, eu desejo. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar a pregar a palavra de Deus. Eu não preciso fazer uma missão, não, eu tenho que sair de São Luís, eu preciso sair do Brasil, nada disso. Pega a sua Bíblia, você tem um amigo que precisa conhecer Jesus. Você pode vir aqui em algum canto, tem alguém que precisa ouvir essa palavra. 100 homens, ou somente um, ou somente dois, que verdadeiramente amem a Deus de todo o coração. E nada temam senão o pecado. E você vai ver o que vai acontecer. Você vai ver como que a cidade operária vai ser alcançada por causa de 1, de 2, de 3, aqui tem mais de 4, 5. É isso que Deus espera de nós, a nossa atitude: Senhor, eis-me aqui. E não espere estar preparado, isso é um grande erro. Vamos preparar mais. Eu vou ler a Bíblia 3, 4 vezes primeiro, eu vou fazer. Não é necessário. Você já deve tomar a atitude. E deixa que Deus, ele vai te preparando. Deixa que Deus, ele vai te instrumentalizando. Apenas aceite o chamado. Mais um grande, pois um homem que Deus usou, Oswald Chambers, ele fala que a missão de Deus não é apenas enviar-nos, mas também fazer-nos ir. Eu relei a citação de Oswald Chambers. A missão de Deus não é apenas enviar-nos, mas também fazer-nos ir. Ele quer que nós venhamos aí. E aonde? Onde Ele nos enviar. Pode ser a 10 metros da nossa casa, mas pode ser a 1 quilômetro, 3, 4, 400 quilômetros, não importa. Deus quer que nós venhamos a ir. E diante de tudo que já foi mencionado até o presente momento, vamos voltar ao tema inicial e fazer uma seguinte pergunta: qual a importância da palavra na missão? Qual a importância da palavra na missão? Você já compreendeu que a palavra é a revelação de Deus para nós? Você já entendeu que a palavra nos revela o propósito de Deus para a humanidade, que é Jesus? Você já entendeu que a palavra nos aprova para uma vida ministerial? E já ouviu citações de homens como John Wesley, Oswald Chambers. Mas
qual a importância dela na missão? Vamos falar mais 5 temas. Qual a importância da palavra na missão? 5 tópicos, corrigindo. A primeira importância, por que a palavra é tão importante na missão do evangelismo, na missão da pregação? Porque, em primeiro ponto, a missão está fundamentada nela. A missão está fundamentada nela. Repetir 3ª vez para você internalizar. A missão está fundamentada na própria palavra de Deus. Vamos para a Bíblia, Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 19 e 20. Você já se entregou a Cristo. Você já tem se esforçado, Deus tem te ajudado a manter o caminho rumo ao céu de glória. Está tudo certo. Agora, olha o que Deus orienta. Ide, vá. É uma ordenança. Fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Aqui está bem explicada a questão de levar a palavra adiante. Aquilo que Deus já tem ensinado, ensine a outros, para que eles guardem todas as coisas que eu vos tenho mandado. Aí você vai me perguntar, mas eu não posso sem a ajuda de Deus. E realmente é só Ele que vai conosco. É Ele que nos ajuda, porque Ele vai complementar esse versículo. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você vai, mas Ele vai estar contigo. Já no capítulo 14, quando Jesus faz a promessa, eu vou para os céus, mas eu vou enviar outro Consolador, o Espírito Santo. Ele é que nos ajuda. É por isso que muitas vezes a gente pensa que, eita, o que eu vou dizer? O que eu vou falar? E de repente Deus nos dá palavras, não abrir e fechar as nossas bocas. E de repente Deus nos dá autoridade. Por quê? Porque uma vez que nós vamos, uma vez que nós estamos obedecendo a sua ordenança, que aí Ele está conosco, Ele está cuidando, Ele está preparando. E a grande comissão, Marcos 16,15, nós já sabemos de qual é salteado. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Então por que nós devemos, qual é a importância da palavra na missão? É porque a missão está fundamentada na palavra. É nela que nós vemos que Deus nos ordena e que promete estar conosco. Quantos entendem? Diga amém. Amém. Segundo ponto, qual a importância da palavra na missão? Ela é a nutrição espiritual e crescimento para o missionário. Ela é a nutrição espiritual e crescimento para o missionário. Mais uma vez, ela, a palavra, é a nutrição espiritual e crescimento para o missionário. Olha que Pedro nos ensina, 1 Pedro 2, o versículo 2: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. 1 Pedro 2, 2. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Qual é esse leite racional? A palavra. Nós devemos desejá-la
afetuosamente. Ter sede por ela. Assim como meninos recém-nascidos, eles precisam do leite. É o principal alimento, o grande período da sua vida. Mas está dizendo algo interessante, não é qualquer alimento, não é qualquer palavra, mas a palavra de Deus. Então, como missionários, precisamos entender que ela é que vai nos nutrir espiritualmente. Ela que nos alimenta. E é por isso que todos nós, que somos missionários de Cristo, não podemos viver sem ler, meditar e praticar essa palavra. Nós precisamos cada vez mais ter vontade de conhecê-la. Porque quanto mais conhecemos a palavra de Deus, mais conhecemos a Deus. E mais aptos estaremos para exercer essa tão grandiosa missão. Em terceiro ponto, qual a importância da palavra na missão? Ela é o instrumento do Espírito Santo para a vida do missionário. Ela é o instrumento do Espírito Santo para a vida do missionário. Terceira vez. Ela é o instrumento do Espírito Santo para a vida do missionário. Efésios 6, versículo 17. Olha o que Paulo nos ensina. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tomai também o capacete da salvação e a espada do, que é a palavra de Deus. Aí Davi vai dizer, lá no Salmo 119, versículo 11: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então ela é a tua espada. Quem nos afirma isto em uma outra situação? Jesus. Todos nós sabemos que ele foi tentado. E o que Jesus ele fez para vencer? Ele pegou a espada, a palavra. E lá ele conseguiu nos mostrar como é que nós vencemos. Então todo missionário ele tem um grande instrumento, que é a palavra de Deus. Paulo vai dizer que ela nos orienta até nos nossos pensamentos. Aí em Filipenses 4, versículo 8. Então nós precisamos guardá-la e tê-la sempre em mente. Dessa forma estaremos cada vez mais claros. Em quarto ponto, são 5 pontos que vamos destacar. No quarto ponto nós podemos dizer que ela, a palavra, é capaz de fazer aquilo que nenhum homem é capaz. A palavra é capaz de fazer aquilo que nenhum homem é capaz. A palavra é capaz de fazer aquilo que nenhum homem é capaz. Ela por si só. Tudo que nós temos que fazer é nos colocar à disposição dela para ser usados através dela. Mas quem vai operar o milagre, quem vai salvar é a palavra. Quem vai curar é a palavra. Quem vai renovar é a palavra. Quem vai batizar é a palavra. Glória a Deus. Vamos observar em Hebreus 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma, de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Por que ela é tão poderosa? Ela é viva e eficaz, e ela penetra até a divisão da alma e do Espírito. Ela faz coisas impossíveis. E foi estar essa questão aqui, divisão da alma e do espírito. Como que é possível? Para nós é impossível, porque nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. A alma e espírito é a nossa parte material. Como que ela divide a alma e o espírito? Alguns vão definir o espírito como sede das emoções e a alma como sede da razão. Como que é capaz? Nós não sabemos. Só temos que entender que ela faz um milagre que eu não posso fazer. Ela opera
aquilo que os meus esforços não vão conseguir. Não é a palavra do pregador, porque se for a palavra dele nada acontece, mas a palavra de Deus, e diz mais, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Às vezes você vem, talvez, vários textos em mente já preparados. Isso é bom que estejamos preparados. O Espírito nos usa mediante aquilo que nós já sabemos, mas vem na hora certa aquele versículo, aí você fala, e de repente a pessoa começa a se emocionar. Por quê? Porque Deus te revelou exatamente aquilo que aquela pessoa estava precisando ouvir. Porque nesse momento você se colocou à disposição para ser usado através da palavra. Então a nossa missão é simplesmente levá-la a gente e ter a certeza que ela jamais volta vazia. Vocês podem ter completa certeza. Vocês não vão estar pregando em vão. Ah, mas eu estou sozinho aqui, no sol quente. Está todo mundo dentro de casa. Alguém está ouvindo. Alguém está sendo impactado. Eu estava uma vez lá no Socorrão e a gente começou a pregar do lado de fora e aparentemente ninguém estava lá. Meu Deus, mas está pregando para quem? Não demorou muito. No quarto bem do lado, uma pessoa acabou de falecer. E eu entendi. Essa palavra estava sendo para essa pessoa que estava nos últimos instantes da sua vida. Olha só. A gente pensou que estava pregando simplesmente só para outros crentes, mas não. A palavra não volta vazia. Eu tenho certeza que alcançou aqui no coração. E uma outra oportunidade também no Socorro 2. Estava dentro de um quarto. Eu comecei a pregar. E olhando a data de nascimento das pessoas que estavam lá, vi um senhor que tinha 100 anos de idade. Eu vou calcular rapidamente. E ele não conseguia mais falar, mas estava ouvindo. Eu perguntei, você quer entregar a sua vida a Cristo? Ele só levantou a mão e confirmou isso. A palavra não volta vazia. Você não perde tempo de estar pregando. Você pode ter certeza que ela que é viva e eficaz, ela penetra na divisão da alma e do espírito. Ela é capaz de discernir os pensamentos e intenções. Em última instância, a palavra transforma, renova e leva para o céu. A palavra transforma, renova e leva para o céu. Última vez. A palavra transforma, renova e leva para o céu. Eu tenho dois textos dentro dessa afirmação. Romanos 12, no versículo 2. E não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só o que Paulo está dizendo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É a função da palavra. Nos fazer ir de contra aquilo que o mundo ensina. Porque aquilo que o mundo ensina não está de acordo com a palavra. Pecado. E uma vez que a Bíblia, a palavra de Deus nos dá essa consciência, qual vai ser a consequência? Transformação, renovação. E vamos passar a experimentar o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Versículo de Tiago, capítulo 1, versículo 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O que é que esses dois versículos têm a nos ensinar? Primeiro, a palavra nos confronta, nos faz entender que nós não devemos nos conformar com este mundo. E a palavra, ela gera em nós transformação, renovação, e nos desafia a quê? A cumpri-la. É por isso que Tiago fala, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. Fique de pé neste momento. Vamos
fazer uma oração. É tão bom falar acerca da palavra de Deus. Enquanto vocês se levantam, vamos revisar cada um dos temas que a gente abordou. Ou melhor, cada um dos tópicos. Qual a importância da palavra de Deus na missão? Primeiro, a missão está fundamentada na palavra. Segundo, ela é a nutrição espiritual e crescimento para nós, missionários de Cristo. Terceiro, ela é o instrumento do Espírito Santo para a nossa vida, missionários. Quarto ponto, ela é capaz de fazer aquilo que eu não posso fazer, que você não pode fazer. Por mais que estejamos cheios de boas intenções, não, gente? A gente só vai ver o milagre acontecendo porque esta palavra já nos transformou. E entendemos que ela é capaz de transformar a vida de outras pessoas. E esse é o último ponto. Ela transforma, renova e leva a paz. Quantos entenderam? Diga amém. Amém. Feche os teus olhos. Maravilhoso Deus, Pai Celestial, queremos te agradecer por este momento. Nós estivemos falando acerca da importância da palavra na missão. Citamos aqui 5 tópicos e queremos te pedir que guarde nossos corações aquilo que o Senhor nos fez aprender nessa palavra. Nós somos missionários, todos nós. Temos essa missão de levar adiante a palavra. E nós queremos te pedir, nessa noite, já se findou uma tarde, estamos à noite, que o Senhor possa continuar nos dando sede por tua palavra, vontade de conhecê-lo, com o único intuito de te conhecer ainda mais. Abençoa cada jovem, abençoa cada adolescente neste momento. No nome do Senhor Jesus, vou dar uma pausa na oração. Quero chamar aqui à frente todos os candidatos ao projeto Ministério Escola Cristo. Vamos orar juntos. Todos os missionários de Cristo estão se prontificando a doar suas férias para estar